Tá aqui. Esse é o eletro que eu recebi. Tá vendo que eu deixei dobradinho aqui para esconder a identidade do paciente, tá? Então vamos só ficar de olho no eletrocardiograma. Bom, galera, o princípio que eu ensino eletrocardiograma pessoal é exatamente baseando nos passos básicos do eletrocardiograma. São 10 passos, tá? São 10 passos para a gente avaliar um eletrocardiograma. Por que que é importante? Por que é importante seguir esses passos? Muito simples, tá? Muito simples. Na maioria das vezes, você se apega a uma alteração no eletrocardiograma e deixa passar outras que também são tão importantes quanto batido, tá? E quando você tem uma sistematização de como analisar, de como avaliar esse eletrocardiograma, acaba ficando muito mais fácil. Além de você conseguir escanear o eletrocardiograma como um todo, você consegue fazer o diagnóstico de todas as alterações possíveis. E, dessa forma, essa associação desses achados te dá o diagnóstico final. E você não fica preso somente àquele achado específico, tá? Que muitas vezes pode ser crônico, não tem nada a ver com a clínica que você está avaliando. Então, é o passo a passo, tá? O passo a passo é esse aqui, ó. Vamos começar lá. 10 passinhos. Vamos começar do começo, então. Começando do começo. O primeiro passo é olhar onda P, tá? O primeiro passo é olhar onda P. Mas o que você quer olhar na onda P? Nós vamos olhar na onda P se ela é positiva em D2, D3 e AVF, e se ela é negativa em AVR, tá? Se ela é positiva em D2, D3 e AVF, e se ela é negativa em VR. Na verdade, antes disso, é saber se a onda P está presente, tá? É saber se a onda P está presente. Se ela está presente, e se ela é positiva em D2, D3 e AVF, negativa em AVR. Esse é o nosso primeiro passo, beleza? Então vamos lá. Peguei o eletrocardiograma, já passei por aquelas fases de identificação, tô aqui com o eletro na mão, tá? E a primeira coisa que eu vou olhar é se tem onda P. Então tem onda P, tá? Então a onda P está presente nesse eletrocardiograma. Além dela estar presente, dá uma olhada. Ela é positiva em D1, positiva em D2, positiva em AVF, negativa em AVR, tá? Beleza? Ou seja, ela atendeu os meus critérios, positiva em D2, D3 e AVF, negativa em AVR, tá? Então, ela é uma onda P de origem sinusal. Já resolvi o meu primeiro problema, tá? A onda P ela é positiva em D2, D3 e AVF, negativa em AVR, ela é de origem sinusal. Ok? Além disso, outros detalhes importantes se avaliar aqui na onda P é se a amplitude da onda P, né, pega com uma reguinha, se a amplitude dela é superior, 2,5 a 3 milímetros de altura, e se a duração é superior a 2,5 milímetros, tá? Que se for superior, a amplitude for superior a 2,5 milímetros, eu posso estar diante de uma sobrecarga atrial direita, tá? E se a duração for maior do que 2,5 milímetros, ou 2,5 a 3 milímetros, eu posso estar diante de uma sobrecarga atrial esquerda, tá? Como esse era um eletrocardiograma básico, no futuro eu vou trazer para vocês eletrocardiogramas com tais alterações. Mas as amplitudes estão normais, a onda P está presente, ela é positiva em D2, D3 e AVF, negativa em AVR. Ela é uma onda P de origem sinusal. Próximo passo, passinho número 2, tá? É calcular a frequência cardíaca desse eletrocardiograma. É olhar para o eletrocardiograma e contar a frequência cardíaca. Tem muitos digamos assim, aparelhos, softwares que já te dão a frequência cardíaca já estabelecida, tá?
Eu não confio muito não. Às vezes eles erram por alguma coisa, até uma mudança de amplitude pode levar a um erro de leitura do software. Então é importante confirmar, tá? E dois jeitinhos bem simples, bem fáceis de contar a frequência cardíaca. É assim, frequência cardíaca igual 1.500 dividido por RR, tá? Lá na frente, vou fazer uma live só pra gente discutir esse assunto. Cada ponto desse separadamente. Mas olha só, você mede o RR, intervalo RR, e divide, pega 1.500 e divide por esse valor que você encontrou, tá? Essa é uma forma, ok? Então tá aqui o eletrocardiograma. Eu vou medir de uma onda R até a outra onda R, tá? Uma onda R até a outra onda R. E depois dividir 1.500 por esse valor. Aqui está dando 19 milímetros para mim, tá? Tá dando 19 milímetros, ok? Então, vamos lá. Frequência cardíaca é igual a 1.500 dividido por 15. Desculpa, 19 por 15, não, deu 19 milímetros. 1.500, vou com a calculadora aqui do lado, dividido por 19, está dando 78. Frequência cardíaca, 78 batimentos por minuto. Pode variar um pouquinho, tá? Um outro jeito de fazer, rapidinho também, é assim, ó. Dá uma olhada em D2 longo. Olha D2 longo. Tá vendo todos esses complexos D2 longo? Esse trecho aqui, ó, dessa ponta até essa ponta, tem 10 segundos de duração, tá? Tem 10 segundos de duração. Então eu posso fazer uma regrinha de 3. Eu vou contar quantos complexos QRS que tem aqui em D2 longo e multiplicar por 6, tá? Então olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então 12 vezes 6 está dando 72, tá? Então 12 batimentos vezes 6 está dando 72 batimentos por minuto, tá? Viu que é um número, não é igualzinho, mas ele bem aproximado, tá? Lembrando que pode ocorrer variações, variação é normal, beleza? São dois jeitinhos de calcular a frequência cardíaca. Lembrando também que a frequência cardíaca de origem sinusal, ela é entre 50 e 100 batimentos por minuto, beleza? Então já fizemos dois passos. Identificamos a onda P, já calculamos a frequência cardíaca. Próximo passo agora é avaliar o ritmo, tá? Avaliar o ritmo. O nosso ritmo de base, nosso ritmo de referência é o ritmo sinusal. O nosso ritmo de referência é o ritmo sinusal. Para que seja um ritmo de origem sinusal, tem que atender alguns critérios, tá? Tem que atender alguns critérios. Por exemplo, primeiro critério, para ser de origem sinusal, a onda P tem que ser de origem sinusal. Para que o ritmo seja sinusal, a onda P tem que ser de origem sinusal. Nós já conferimos, nós já fizemos a checagem disso aqui lá atrás, tá? No item 1. Tá vendo que esse passo a passo aqui até te ajuda, contribui. Então, eu já identifiquei lá atrás que o ritmo, que a onda P é de origem sinusal. Então já atendeu esse primeiro critério aqui. O segundo critério para que seja de origem sinusal é que a frequência cardíaca esteja entre 50 e 100 batimentos por minuto, tá? Entre 50 e 100 batimentos por minuto. Nós também conseguimos identificar isso aqui no item anterior, tá? Por um método, a formulazinha matemática nós achamos 78, o jeitão da regra de 3,72. De qualquer forma, a frequência está entre 50 e 100. Beleza? Portanto, atendemos o segundo critério. E o terceiro e último critério, para que o ritmo seja considerado sinusal, é necessário ter onda P precedendo cada complexo QRS, tá? Onda P esteja sendo precedido por... o complexo QRS
seja precedido por onda P. Tem onda P gerando os complexos QRS. Então eu peguei esse elétron aqui, ó, dá uma olhada. P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS. Ou seja, todas as ondas P estão precedendo complexos QRS, beleza? Portanto, estou diante de um ritmo sinusal, atendeu, né, os três critérios. O ritmo realmente é sinusal, beleza? Muito bem. Esse então já foi até o passinho número 3. Vamos para o quarto passo agora. Vamos para o quarto passo. O quarto passo é o intervalo PR, tá? O intervalo PR. Como é que eu meço o intervalo PR? É do início da onda P ao início do complexo QRS. Qual que é a importância disso? Eu sei quanto tempo o estímulo está demorando para sair do átrio e alcançar o ventrículo, tá? Quanto tempo o estímulo está saindo do átrio, está levando para sair do átrio e alcançar o ventrículo. Então eu meço, ó, do início da onda P até o início do complexo QRS. Esse é o intervalo PR. Eu vou achar o valor aqui em milímetros, e para eu obter o intervalo PR em segundos, eu vou multiplicar por 0,04, tá? E se eu fosse obter em milissegundos, eu multiplicaria por 40, tá? 40 milissegundos. Então vamos lá? Estou com o eletrocardiograma aqui. Eu vou medir do início da onda P até o início do complexo QRS. Cadê a régua? Eu gosto de ensinar com a régua para não ficar... Rapaz, não é que minha régua sumiu? Ah, tá aqui. Olha só. Então eu vou medir do início da onda P até o início do complexo QRS. Está dando 5 milímetros, tá? Está dando 5 milímetros. Então vamos lá. Vamos lá. São 5 milímetros. 5 vezes 0,04 é igual a 0,20, tá? Então, o intervalo PR é 0,20 segundos. Lembrando que o nosso valor de referência para adultos é de 0,12 até 0,20 segundos. Então, esse intervalo PR está normal. Já olhei o intervalo PR, o próximo passo é olhar o complexo QRS. Quinto passo, complexo QRS, tá? Nesse momento aqui, nós só vamos olhar a duração, tá? Morfologia nós vamos olhar lá na frente. Nesse momento aqui, vou olhar só a duração. Eu vou medir do início do complexo QRS até o final dele, tá? QRS. Vou achar o valor em milímetros, tá? Vou medir com a régua. E aí, para obter o valor em segundos, eu multiplico por 0,04. Então, tá aqui. Complexo QRS, vou medir do início do complexo QRS até o final dele. Tem minha reguinha. O início até o fim do complexo QRS. Tá dando 2 milímetros, tá? Tá dando 2 milímetros. Então, 2 milímetros vezes 0,04, eu tenho um complexo QRS durando 0,08 segundos, tá? Beleza? Nosso valor de referência aqui é que seja menor do que 0,12 segundos. Tem alguns autores que enquadram como menor ou igual a 0,11 segundos, enfim. Beleza? Nosso complexo QRS aqui está normal. Olha os passinhos, tá? Viu que até agora não são passos difíceis. É só recapitulando. Já fizemos 5 passinhos. Primeiro, olhar a onda P, tá? Se ela está presente, se ela é positiva em D2, D3 AVF, negativa AVR. Nós verificamos que estava, então ela é sinusal. Próximo passo, encontrar a frequência cardíaca, só medir o intervalo RR, pegar 1.500 e dividir por esse intervalo. Essa coisa esquisita aqui é um 9, tá?
Isso aqui é um 9. Então, 1.500 dividido por 19, 78 batimentos por minuto. Terceiro passo, checar o ritmo. Como é que a gente checa o ritmo? É verificando se a AP é sinusal, nós já verificamos no passo 1. Depois, ver se a frequência cardíaca está entre 50 e 100. No passo anterior nós verificamos 78 batimentos por minuto, a frequência está entre 50 e 100. E o terceiro passo é ver se tem onda P presente, precedendo, gerando cada complexo QRS. Nós conseguimos ver, observar, que existe onda P precedendo, gerando cada complexo QRS. Atendeu os 3 critérios, o ritmo é sinusal. Percebam que onda P de origem sinusal é diferente de ritmo sinusal, tá? Onda P de origem sinusal significa que aquela onda P foi gerada a partir do nó sinusal. E o ritmo, né, é o ritmo que está sendo ditado, tá? É o ritmo ventricular de origem sinusal. Depois fomos para o quarto passo, que é medir o intervalo PR, o início da onda P até o início do complexo QRS, tá? Obter o valor em milímetros e multiplicar por 0,04 para obter esse valor em segundos. Foram 5 milímetros vezes 0,04, 0,20 segundos. Lembrando que o valor de referência entre 0,12 e 0,20 segundos, tá? Até agora está normal. Olha só, quinto passinho, ver a duração do complexo QRS, medir do início do complexo QRS até o final dele, tá? O valor em milímetros você multiplica por 0,04, tá? 2 milímetros, 2 vezes 0,04, encontramos que a duração do complexo QRS é de 0,08 segundos. O valor de referência nós estamos usando aqui, inferior a 0,12, beleza? Continuando. Agora nós vamos para o sexto passo, tá? Sexto passo, separar aqui a calculadora. O sexto passo precisa de cálculo. Nosso sexto passo é o QT e o QTC, tá? O que seria isso? Olha só. O intervalo QT, ele é medido do início do complexo QRS até o final da onda T. Ele mede o início do complexo QRS até o final da onda T. Ele está falando para mim o tempo total de duração, tá? O tempo total de duração do ciclo cardíaco. Isso é importante, porque se esse ciclo total estiver demorando muito para acontecer, eu posso predispor arritmias, pode desenvolver arritmias, tá? Síndrome de QT longo. Se esse intervalo está muito curto, significa que o coração está ciclando muito rápido, também predispõe arritmias, tá? Então é importante eu fazer essa identificação, tá? Acontece que naturalmente o intervalo QT ele vai variar fisiologicamente conforme a frequência cardíaca, tá? Da seguinte forma, se eleva muito a frequência cardíaca, há uma tendência do QT se encurtar, tá? Há uma tendência do QT ficar mais curto quando a frequência cardíaca está alta. E o contrário, se a frequência cardíaca ela baixa, há uma tendência do QT ficar alargado, tá? Isso acontece de uma forma fisiológica, uma forma natural. Então, por isso que eu preciso fazer a correção, tá certo? Muito bem. Tradicionalmente, a fórmula mais conhecida é a fórmula de Bazet, tá? Onde o QTC é igual ao QT medido sobre a raiz quadrada de RR, tá? O QT medido, que você foi lá e mediu na régua, QT medido sobre a raiz quadrada de RR, tá? A unidade aqui em RR tem que ser especificamente em segundos, tá? Tem que usar em segundos. É só você medir, eu medi lá o intervalo RR, como nós já medimos lá atrás, medir o RR, multiplicar por 0,04 e você obtém esse valor em segundos. QT, você pode colocar qualquer unidade. Pode ser segundos, pode ser milissegundos, pode ser quadradinho, milímetros, desde que o resultado final você coloque na unidade que você colocou aqui em cima, tá? Recapitulando, o intervalo RR tem que ser em segundos
E o QT, você pode usar qualquer unidade, desde que a resposta final você utilize a mesma unidade que você colocou aqui para QT, tá? O problema de Bazé é que ele não é tão eficiente, vou colocar aqui para diferenciar. O problema de Bazé é que ele não é tão eficiente em frequências cardíacas abaixo de 60 e também não é tão legal em frequência cardíaca acima de 90. Daí a American Heart Association orienta a utilizar RODS, né? Já é uma forma mais linear, orienta a utilizar RODS. Beleza? Aqui, já estou falando um macete aí, o Quintino. O macete já entrou agora. Vai ter outro macete mais fácil ainda, mas deixa eu falar do RODS aqui. Olha só, RODS é assim, QTC é igual QT medido, tá? Mais 1,75 vezes a frequência cardíaca menos 60. É uma forma mais simples, tá, do que Bazé. Dá menos trabalho quando você utiliza essa forma aqui. Dá muito menos trabalho, tá? Então vamos lá medir o nosso eletrocardiograma. Vamos utilizar RODS aqui, só para poupar tempo, tá? Vamos usar RODS ao invés de Bazé. Olha só. Então eu vou medir do início do complexo QRS até o início da onda T. Vamos lá? Eu tenho aqui... Muito bem, tá aqui. Aqui tá dando 9, tá? 9 milímetros. 9 milímetros que eu tô conseguindo medir aqui, ok? Então o QT que eu encontrei, QT aqui deu 9 milímetros, tá? Então, é 9 vezes 0,04, se eu fosse obter em segundos, que dá 0,36 segundos o QT medido. Eu vou jogar ele aqui na fórmula de Bazé, mas na fórmula de Bazé eu preciso dele em milissegundos, tá? Então, transformando aqui de 0,36 segundos em milissegundos, aí dá 360 milissegundos. Vou multiplicar por 1000, tá? 360 milissegundos. Ok? Muito bem. QTC vai ser igual QT medido, 360 milissegundos, vezes 1,75, vezes a frequência cardíaca. Lá atrás nós calculamos, ela deu 78, né? 78 batimentos por minuto, menos 60, tá? Então, QTC é igual a 360 milissegundos mais 1,75, que multiplica 18. Deixa eu fazer essas contas aqui. 1,75 vezes 18 dá 31,5. Então, QTC é igual a 360 milissegundos mais 31,5, tá? 31,5. 360 mais 31,5, eu tenho 391,5 milissegundos, tá? Então, o QTC aqui, 391 milissegundos, que é a mesma coisa aqui, 0,39 segundos. Beleza? Valor de referência é até 0,47 para homens, 0,45 para mulheres, tá? Tá dando valor de referência, beleza? Quintino, o melhor dos macetes para você calcular QT é pegar um aplicativo gratuito e fazer os cálculos no aplicativo gratuito, tá? Ou então já tem uns sites que você joga nessas calculadoras. No outro momento, eu vou ensinar um macetão, mas esse macetão eu vou ensinar na próxima vez que eu fizer
essa live aqui. Vou esperar vocês mandarem mais elétrons para mim, para que eu possa continuar fazendo, tá? Mas eu meço a distância e vejo onde que está caindo a onda T, tá? Isso é um macetão, mas eu não vou falar para você agora não, tá, Quintino? Eu vou ver se você vai aparecer de novo aqui depois, beleza? Tem outro mais interessante, mas assim, é bem grosseiro, mas também ajuda, tá? Agora o bom é você obter o valor, ou calculando, que é o melhor para você aprender, para ficar automático, ou então se o bicho estiver pegando, estiver com muita pressa, joga numa calculadora aí de um aplicativo ou numa página e você resolve. Beleza. Próximo passo. O sétimo, tá? O sétimo é olhar o eixo. O eixo horizontal. O eixo no plano horizontal. Como é que é esse eixo no plano horizontal? Galera, dá uma olhada aqui. Deixa eu tentar inclinar um pouquinho mais aqui. Talvez isso aqui fique melhor. Olha só. Imagina a caixa torácica, tá? Vou desenhar aqui que eu sou um professor muito cuidadoso. Olha só. Vou desenhar até a vértebra aqui, ó. Pra saber qual que é região anterior e posterior, beleza? Olha só. Aqui está a caixa torácica. A caixa torácica está assim. O coração está posicionado, né, na base central. O ápice voltado para a esquerda e para trás. E vocês se lembram que o vetor, né, final no eixo horizontal, ele começa aqui, ó, lá no nó sinusal e termina na periferia, lá no ventrículo esquerdo, tá? Ele aponta para várias direções. Mas quando eu olho a resultante final, eu tenho ela saindo daqui em direção à região posterior, esquerda e posterior, tá? Mas eu também tenho um pequeno vetor apontando aqui para frente, tá? Que é a despolarização septal e do ventrículo direito, tá? Beleza? Vem aqui para frente, mas a maior parte, o restante, vai lá para trás. Se você imaginar V1 aqui, ó, V1 posicionado aqui, o que nós vamos, o que esse eletrodo aqui na frente ele vai enxergar? Ele vai enxergar uma pequena onda vindo em direção ao eletrodo e depois uma grande onda se afastando desse eletrodo, tá? O resultado final disso é uma pequena onda positiva seguindo de uma grande onda negativa. Então o eixo elétrico normal aqui no plano horizontal em V1 é assim, ó, você observar se tem Rzinho, S, tá? Rzinho, S, ok? Uma situação patológica é quando, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho uma caneta de uma outra cor aqui, não tem, com um lápis mesmo. Quando eu tenho, por exemplo, uma sobrecarga ventricular direita e aí o eixo elétrico está apontando para frente. Quando isso acontece, no eletrocardiograma você observa uma grande onda positiva, tá? Em V1. Por que isso acontece? Porque o vetor final está apontando para V1, tá? Frigir dos ovos, no eletrocardiograma normal, vetor normal, o V1 tem que ser assim, positivo, onde você observa um Rzinho, S, tá? Vamos lá no eletrocardiograma? Então tá aqui. Vou direto para V1. Olha V1. O que eu tenho em V1? V1 eu tenho uma onda R pequenininha e uma onda S profunda, tá? Onda R pequenininha e uma onda S profunda. Ou seja, isso indica para mim que o eixo elétrico está apontando lá para trás, tá? O eixo elétrico está apontando lá para trás. Então, aqui no plano horizontal, tá normal, tá? Tá normal. Muito bem. Agora nós vamos para o passo 8. Passo 8. Segura as pontas aí, que o bicho vai começar a pegar um pouquinho aqui, tá? No passo 8, eu vou olhar todos os vetores, tá? Mas começando por D1 e AVF. O plano frontal, tá? Olhar o plano frontal. O plano frontal são essas. D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF,
tá? Eu vou dar uma olhada aqui. Tem morrice? Não. Isso aqui é onda P negativa em AVR, Quintino. Isso aqui é AVR, tá? Beleza? Vamos lá. Olha só. Primeira coisa nós vamos observar. Primeira coisa que nós vamos olhar. Começa sempre por D1 e AVF. Sempre por D1 e AVF, tá? Show! D1 e AVF. Como que você vai olhar? Lembra o seguinte, todo vetor ele tem uma área ao redor dele. Ele tem uma área ao redor dele, tá? Nós convencionamos em dividir ele no meio e falar que essa metade anterior é positiva e essa metade posterior é negativa, tá? De forma que, se o complexo QRS estiver positivo, nós vamos falar que ele está nessa metade anterior. Se o complexo QRS estiver negativo, nós iremos falar que ele está nessa porção posterior, beleza? E aí nós vamos fazendo a sobreposição. Vamos fazer a sobreposição de todas essas derivações aqui até chegar no eixo final. Então tá, começando por D1. Como é que está em D1? Olha D1 aqui. É positivo em D1. Se é positivo em D1, o eixo elétrico está em algum lugar nessa área aqui, nessa região, tá? Nessa região. Beleza. Depois disso, nós olhamos para quem? Para a VF. A VF também é positivo, tá? Então tá positivo em D1, tá positivo em AVF. Positivo em D1 e é positivo em AVF. A interseção entre D1 e AVF está aqui nesse quadrante. Está aqui nesse quadrante. Eu já sei que o eixo elétrico está normal, tá? Ele está aqui entre 0 e mais 90. Ele está em algum lugar aqui. Por que eu sei que é normal? Porque o normal é entre menos 30, em algum lugar entre menos 30 e mais 90. Se está entre 0 e mais 90, eu já sei que está normal. Você já poderia parar por aqui, tá? Já poderia só escrever assim, eixo elétrico normal. Já dá para parar por aqui. Está positivo em D1, positivo em AVF. Eu já sei que está normal. Mas eu vou especificar um pouco mais, tá? Como é que eu continuo especificando? Para poder dividir. Eu pego aquela derivação, tá? Que esteja passando fora desse quadrante, mas que a perpendicular dele esteja aqui dentro. Por exemplo, quem é que está passando aqui fora? A VL é um deles, tá? A VL está passando fora desse quadrante, mas o eixo elétrico está aqui dentro. Desculpa, a perpendicular dele está aqui dentro. A perpendicular de AVL é D2, tá? Está aqui em mais 60, beleza? Então, olha só, você vai olhar para a AVL. Se estiver positivo em AVL, vai estar em algum local da área positiva de AVL. Se estiver negativo em AVL, vai estar em alguma dessa porção negativa, tá? Vamos lá para o elétron. Aqui a AVL. Complexo QRS está positivo em AVL. Se ele está positivo em AVL, então o eixo elétrico tem que estar em algum lugar nessa região. A interseção entre essas três derivações que nós olhamos, D1, AVF e AVL, está dando nesse slice aqui, né? Nessa fatia de pizza aqui. Beleza? Tá entre 0 e mais 60. Eu sei que está normal, mas eu quero enxugar um pouquinho mais. A outra que eu posso pegar, outra derivação que eu posso pegar, é D3, tá? D3. Deixa eu, como já começou a bagunçar aqui, deixa eu escurecer para vocês enxergarem que nós estamos trabalhando agora com D3. A perpendicular de D3 é a VR, tá? É a VR. Beleza? Marcado aqui em mais 30. É ele que divide. A VR é que divide D3 em metade positiva e metade negativa. Nós vamos olhar, então, para D3. Se tiver positivo em D3, vai estar em algum lugar nessa região. Se tiver negativo em D3, vai estar em algum lugar nessa região, tá? Vamos lá dar uma olhadinha. Então, olha só. Tá negativo em D3, tá? Tá negativo em D3. Se ele tá negativo em D3, se ele tá negativo em D3, ele tá em algum local na área negativa de D3.
Ok? Beleza? A interseção entre essas quatro, olha só, tá dando aqui, ó. De D3, de AVL, VF e D1, tá? A interseção entre os quatro está nesse slice aqui, ok? Beleza? Muito bem, muito bem. Eu estou com o eixo elétrico entre mais 30, entre 0 e mais 30, tá? Entre 0 e mais 30, beleza? Entre 0 e mais 30. Esse que é o nosso eixo desse eletrocardiograma. Tá normal, tá normal. O eixo tem que estar entre menos 30 e mais 90, nós especificamos que ele está entre 0 e mais 30. O eixo elétrico tá normal. Chegando ao final, o passo 9 é observar se tem alterações morfológicas. O que nós olhamos as alterações morfológicas? Se complexo QRS está polifásico, se as amplitudes estão aumentadas, ok? Se tem sinais de sobrecarga ventricular, os complexos QRS aqui estão normais. Então, no passo 9, nós buscamos as alterações de repolarização. E nesse eletrocardiograma nós não vimos alterações de repolarização, portanto, estão ausentes, tá? Estão ausentes, ok? O último passo, antes da nossa conclusão, é observar se tem alterações morfológicas. Na verdade, eu inverti aqui, tá? O passo 9, observar se tem alterações morfológicas. Estou fazendo um já pensando no outro. Alteração morfológica, nós olhamos o complexo QRS. Estão ausentes, nós já verificamos. E no passo 10, alterações de repolarização. Ô, letra ruim, tá? Ainda bem que são rascunhos, não vou dar isso para ninguém. Alterações de repolarização. Tanto caderno de caligrafia nessa vida, o maior consumidor de caderno de caligrafia do país e não resolveu nada. Tá? Alterações de repolarização. O que nós procuramos nas alterações de repolarização? Nós olhamos o segmento ST, se tem supra, se tem infra, se a onda T ela está apresentando sua ascendência lenta, sua descendência aguda, se eu tenho onda P apiculada, tá? Qualquer coisa que envolva a repolarização. Se a onda T ela está tendendo a ficar achatada, se ela está invertida, tá? Então, basicamente, eu busco o segmento T e ST, tá? O segmento T e ST. Segmento ST-T, beleza? Nesse eletrocardiograma eu vejo que o segmento ST está na mesma linha de base e que a onda T ela é simétrica, preservando a sua característica, a sua ascendência lenta, a sua descendência aguda. Portanto, eu não tenho alterações de repolarização. As alterações, não, então, eu registro como ausentes, tá? Alterações de repolarização, ausentes. Para fechar a nossa conclusão, nós vimos no passo 1, a onda P ela é de origem sinusal, a frequência cardíaca de 78, o ritmo é sinusal, o intervalo PR, duração normal, de 0,20 segundos, complexo QRS com duração normal também, de 0,08 segundos, QTC, tanto o QT medido quanto o QT corrigido dentro dos valores de normalidade, tá? Tá normal. Eixo elétrico no plano horizontal normal. Eixo elétrico no plano horizontal normal. Nós vimos Rzinho S em V1. Tá? Eixo elétrico no plano frontal entre 0 e mais 30. O normal entre menos 30 e mais 90. Tá normal também. Tá normal. Passo 8. Alterações de repolarização, alterações morfológicas estão ausentes, isso significa que está normal. Alterações de repolarização estão ausentes, isso significa que está normal. Então, concluído esses 10 passos, eletrocardiograma
dentro dos limites da normalidade. Beleza, galera? Beleza? Esse é o passo a passo básico, tá?